Olá, tudo bem? Graça e paz. Como que você está? Espero que bem. Na nossa última aula, nós tivemos o privilégio de iniciar o nosso estudo sobre a obra de Gênesis. Lá nós vimos a ideia, a concepção do tema desse livro, que é o quê? Não só a origem de todas as coisas, a origem do universo, mas nós vimos que o foco principal, o tema central, é a origem da família do nosso Salvador. Levantamos também hipóteses sobre quem e como foi escrito o livro de Gênesis. Quem o escreveu? Aí levantamos algumas hipóteses e chegamos à conclusão que Moisés o fez. E vimos também o como ele o fez, baseado nos Toledotes, que eram o quê? O livro das gerações, ao qual com certeza Moisés se baseou ali para poder estar escrevendo o livro. Então, gente, se você não assistiu essa primeira aula, eu te convido a fazê-lo antes de iniciar essa. E se você já assistiu, convido você também a continuar esse estudo que é maravilhoso. Vamos lá! Quem nunca parou e observou o céu, as estrelas, a imensidão que nós temos no universo? A ciência moderna calcula que em nossa galáxia, a Via Láctea, nós encontramos aproximadamente ali, uma conta bem básica, 200 bilhões de estrelas. E como nós sabemos que o universo é composto por várias galáxias, nós temos que mudar o cálculo, né? Não é pensar em quantas estrelas, se só na Via Láctea são 200 bilhões. Acho que a questão é, quantas galáxias existem no universo? Resposta para essa pergunta é uma coisa assim que você pode encontrar e talvez não seja satisfatória. A questão é que ninguém sabe. Os cientistas, aí, de uma maneira geral, eles acreditam que nós temos aí mais de 100 bilhões de galáxias no universo, mas é uma conta muito assim superficial, né? Então não dá para saber o número exato. Afinal, ninguém nunca parou para ficar contando e nós não temos tecnologia avançada para isso. E aí, diante dessa imensidão que nós temos aí no universo, nessa vastidão que é o universo, surge a questão: como tudo isso surgiu? Como que isso aconteceu? Essa questão, ela tem importunado, pelo menos a mim, durante praticamente toda a minha vida. Um dos motivos de que um dia ainda cursarei a matéria de física é para estudar a astronomia, para tentar entender esse universo, né? Um dia ainda vou fazer isso, vocês podem escrever isso daí. Então, gente, é um problema que nós não conseguimos responder, as nossas concepções humanas não atingem a esse nível. Então aí já surge um aspecto interessante, um impasse interessante. Por quê? Porque a ciência, ela propõe várias teorias sobre o surgimento das coisas. Nós temos aí um físico já um tanto antigo, né, da física moderna, que é o Stephen Hawking, né, faleceu há algum tempo atrás, e ele, em cada momento da sua teoria, ele chegava a uma conclusão de que não era conclusão nenhuma. E Stephen Hawking, ele no seu livro A Teoria de Tudo, tem até um filme que é muito bom, vale a pena dar uma assistida, ele chega à conclusão de que não existe uma conclusão para a teoria do surgimento do universo. Só que eu tenho uma notícia legal para você. Diante de tantas teorias, nós temos a Bíblia, que traz não uma teoria, ela traz uma afirmação. Ela traz uma afirmação que traz em si a certeza, com palavras, de que Deus é o Criador de todas as coisas. O texto diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia começa com essa declaração. Inicia o quê? Mostrando um Deus majestoso, um Deus eterno que existe antes de todas as coisas. Como que nós sabemos que isso é eterno? Porque o verso inicial, a primeira palavra que aparece no texto original no hebraico, Bereshit, afirma o quê? Que Deus, ele é o autor do próprio princípio. Ou seja, antes de existir a própria concepção de tempo, Deus já o era. Antes de ter um começo,
Deus já o era. Então ele é antes de tudo, até mesmo antes do próprio tempo. Isso é uma questão que você precisa dar uma olhada lá na teoria de Einstein, né, que o tempo é relativo, aquela coisa toda. Então você vai encontrar o que aí? A eternidade de Deus. Uma outra coisa interessante é que diz que no princípio Deus, o Elohim, ele cria do nada. Nós temos aí a presença no hebraico de um verbo, vocês já estão vendo aí, que é o bara. Esta palavra significa criar do nada, ou seja, Deus, através da sua palavra, cria todas as coisas. Nós temos aí, inclusive, a interpretação da própria Trindade, né? Quando nós temos a referência, quando João diz lá que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, esse verbo, o logos, do grego, na verdade, é o quê? É o bara, o elemento da criação, o verbo que é conjugado apenas pelo próprio Deus, o poder criativo através da palavra. Esse verbo faz uma referência a Jesus Cristo. Então, nós vemos aí Deus criando do nada, e somente Deus consegue fazer esse bara. Por quê? Aí eu vou pegar as palavras de Lavoisier, que ele diz o quê? Que na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Ou seja, as coisas que já existem passam por transformações, porque criação mesmo, somente em Deus. Então, nesse primeiro momento, você já tem que entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Um momento que nós temos aí, que é um problema na interpretação bíblica, continuando o nosso estudo panorâmico, é o que, gente? Nós temos, assim, através de uma leitura superficial da obra de Gênesis, fica uma impressão de quê? De que o processo inteiro da criação levou dias de 24 horas. E nós temos aí uma abertura para interpretações. E é sobre essas interpretações que eu falarei com vocês agora. A ciência moderna, ela indica que o planeta Terra, tá? Nós estamos nos restringindo, nesse momento, não a uma criação universal, porque o nosso intuito aqui não é um estudo científico sobre a criação do universo, sobre a teoria do Big Bang. Isso, gente, nós perderíamos aí ou ganharíamos. Eu acho que a troca de conhecimento é um ganho e não uma perda. Então eu acredito que nós demoraríamos aí um bom tempo para falar sobre essa teoria do Big Bang, a Bíblia, as teorias de evolução, tal. Isso demandaria um tempo maior e não é o nosso caso aqui. Nosso caso é mostrar, realmente partindo do princípio de que Deus é o Criador de todas as coisas e somente procurar soluções em cima de algumas dificuldades bíblicas, trazer algumas soluções ou apresentar algumas teorias em supostas dificuldades. Enfim, a ciência mostra que o planeta Terra ele foi criado por vários bilhões de anos, ou seja, vários ciclos até a Terra chegar nesse estágio que nós temos hoje. E isso aí, de certa forma, poderia trazer um choque com o que o relato bíblico diz, o relato teológico. Mas, para entender isso, para tentar entender o que a ciência comprova, né, através de N fatos com o relato bíblico, você precisa entender o significado, a interpretação real da palavra dia. Vamos lá. O substantivo yom, que significa dia no hebraico, ele traz aí à tona para nós três teorias, tá ok? Visando, obviamente, esclarecer o que realmente corresponde essa palavra a um período de 24 horas, 12 horas, ou um estágio. Como é que funciona isso daí? A primeira teoria é que a palavra yom, ela representa um dia literal de 24 horas, ou seja, o que Deus utilizou em uma semana, né, seriam 6 dias mais o sétimo descanso, de 24 horas, do qual ele restauraria um suposto caos, tá ok? Que a criação sofreu, ou seja, Deus criou tudo em Gênesis 1, e aí, devido a algum problema decorrido, aí nós temos uma teoria que seria talvez a queda de Lúcifer, né? Então isso é uma teoria a ser discutida em um outro estudo, em um outro momento, mas existe essa conotação de que Lúcifer tem a sua queda nesse período, em Gênesis 1.1 para Gênesis 1.2, não sabe se quanto tempo se passa aí, né? Então isso faz com que a Terra sofra uma catástrofe. E aí, segundo essa teoria, Deus colocaria em ordem a criação usando essa semana de criação de 24 horas. Aí então existiria uma criação,
passaria pela catástrofe com a queda de Lúcifer e os anjos, tá ok? E depois Deus colocaria em ordem a criação que já havia sido feita. A segunda teoria é que a palavra Yom representaria um dia na revelação, ou seja, seriam 6 dias literais, tá ok? Mas de maneira representativa, do qual Deus apresentaria a Moisés, faria uma exposição para Moisés, o drama da criação, ou seja, seriam 6 dias visionários, apresentando a Moisés passo a passo de como se decorreu a criação. Esse processo, ele não traz assim os dias, né, numa ordem cronológica, já que alguns pontos não aparecem de maneira lógica ao nosso olhar, né, e outros aparecem que não. Por exemplo, nós temos ali, como é que se contaria um dia de 24 horas, sendo que a criação dos corpos celestes, que dão essa ideia de horas, a contagem das horas, só vai aparecer no 4º dia. Então, a ideia da vegetação, que precisa da luz solar para crescer, então, isso não traz uma referência muito cronológica para nós e também não chega muito a ideia da lógica humana, da lógica da ciência. Mas existe essa conotação aí, né? Desculpa o termo, essa conotação que traz essa ideia de que Deus colocaria para Moisés em 6 dias, 6 estágios gradativos, né? 6 períodos, mas só que de visões. Então seria a visão do primeiro dia, a visão do segundo dia, a visão do terceiro dia. Então, Yom poderia representar isso aí, dias visionários da criação. Uma terceira teoria para o substantivo Yom, que eu já comentei com vocês, no hebraico significa dia, ele apontaria para uma espécie de era geológica ou um estágio no processo criativo. Então, essa interpretação ela não vai apontar para um dia de 24 horas, mas para um momento, um estágio, sem uma precisão do número de anos, tá ok? Para a criação de Deus, para a Terra chegar do jeito que ela chegou para nós hoje. Isso encontra um certo respaldo bíblico quando você vai lá no Novo Testamento, na segunda epístola do apóstolo Pedro, ok? Quando Pedro vai lá e escreve para nós no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, quando ele diz assim, que na parte C do versículo, né, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Isso mostra o quê? É a comprovação exata do Bereshit que nós citamos ali no primeiro momento, de que Deus ele é eterno, ele é atemporal, ou seja, ele não teve um começo, não tem um meio, não tem um fim. Ele não está restrito, ele não está condicionado à nossa condição do tempo, à nossa cronologia. Tanto é que vocês vão perceber que o começo do livro de Gênesis até ali aproximadamente a chamada de Abraão, você não tem um momento cronológico certinho. Eu comentei isso na aula passada. Nós não temos uma cronologia certinha. A preocupação com o tempo passa-se após a chamada de Abraão. Então Deus, gente, ele é eterno. E essa teoria traz essa relação. Ele vai explicar os 6 dias como se fosse um resumo, uma síntese da obra criadora de Deus, na formação da terra, dos seus habitantes, até culminar com o surgimento, a formação de Adão e Eva. Sendo assim, galera, é legal vocês perceberem, é digno de nota mostrar que esse esboço vai se harmonizar com o que a ciência está inclinada a colocar como verdade, a passar como verdade. Porque se você analisar os estágios geológicos, e aí você vai mostrar, né, que os estágios que a ciência apresenta e confrontar com os estágios ou com os 6 dias do processo criativo de Deus, você consegue encontrar uma certa harmonia. O ser humano é uma máquina muito complexa. Muitas pessoas se debruçam em estudos tentando entender como o nosso organismo, como o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro funciona. É tão harmonioso, é tão perfeito, que coloca muitas questões. Colocam muitas questões porque, nossa, é difícil de se aceitar. Partir de um princípio, poxa, como que aconteceu? Muitas questões são levantadas e o fato de se aceitar, como nós cristãos devemos aceitar, que Deus nos fez do pó da terra, se torna um pouco difícil. As pessoas colocam essas dúvidas e tratam o relato da criação do homem, da formação do homem, como uma simples história, um mito,
ou até mesmo uma mera ilustração que vá tratar do colapso moral deste mesmo homem. E esse fato, a criação, ela se tornou, a não aceitação propriamente dita da criação, se tornou um pouco mais forte lá em meados do século XIX, quando Charles Darwin publica a sua obra A Origem das Espécies. Antes dessa publicação, o criacionismo ele era aceito no campo científico. Cientistas de renome, como Isaac Newton, Kepler, Pasteur e entre outros, eles aceitavam a criação. Isaac Newton debruçou metade da sua vida ali, né, estudando a ciência, a outra metade estudando a Bíblia, tentando e chegando a conclusões bíblicas relacionadas à ciência. Porém, a teoria da evolução veio e, de certa forma, tentou ser uma solução para a não aceitação do criacionismo. Porém, a teoria, como o próprio nome diz, é uma teoria. Ela está cheia de problemas e pontos que, de certa forma, não são aceitáveis nem para aqueles que creem na criação e até mesmo para outros cientistas. Para nós, cristãos, o fato é que Deus, ele forma o homem do pó da terra. O termo em hebraico, como já estou montando aqui para vocês, o Yesser, traz a ideia de quê? De um oleiro trabalhando a matéria-prima, formando o corpo do primeiro homem. Adam, no hebraico, significa humanidade. Este primeiro corpo, ele formado do pó, recebe o seu espírito do próprio fôlego de Deus. Deus sopra nele o fôlego de vida. E aí, esse homem passa a ser então uma alma vivente, imagem e semelhança do seu Criador. Lembrando aqui, ainda colocando já para vocês, tirando uma dúvida, né? As pessoas falam, então quer dizer que eu tenho o mesmo formato físico de Deus? Não, nós estamos falando que nós, como imagem e semelhança de Deus, nos diferimos das outras criaturas que Deus fez, que Deus criou, e nos assemelhamos a Ele em aspectos como o uso da razão, como a nossa moralidade, a criatividade. Então, nós temos o poder de sentir, de pensar, de se comunicar e, de certa maneira, determinar o nosso próprio caráter. Fato é que se você nega a criação, você está negando, pode-se dizer, que outras partes das escrituras, e negando outras partes das escrituras, você está trazendo colocando a Bíblia como algo falível, tá ok? E nós sabemos que ela não é falível, ela é infalível nos seus escritos, ela é totalmente inspirada por Deus. Então, negar a criação seria como negar a inspiração de Deus e os relatos que a Bíblia contém, principalmente os relatos do sacrifício salvífico de Cristo. Então, negar a criação, de certa forma, é negar o sacrifício de Jesus. Tome, por exemplo, o capítulo de número 5 da Epístola Paulina aos Romanos, da qual Paulo faz aquele contraste entre Adão e Cristo. E olha só que interessante, ele coloca Adão como o primeiro homem no texto de Romanos 5. E fazendo essa comparação, você vai perceber que Paulo, ele traz Adão não como uma ficção ou como um mito, mas ele coloca uma exemplificação de dois seres, de duas personagens históricas, Adão e Cristo. Então isso nos leva a crer que a própria Bíblia confirma Adão como o primeiro homem. Existem outros relatos, nós temos aí outras histórias que são contadas através da humanidade, através da história da humanidade, que fazem referência até mesmo a essa própria criação. E nós temos também outros comentários, até dentro da própria história judaica. Eu cito isso lá na nossa página no Instagram, né, sobre a história de Lilith, vale a pena dar uma conferida lá depois, mas o fato é que a Bíblia, ela é clara. Deus cria o homem, Deus forma o homem do pó da terra. Pois bem, como prometido, o momento final da nossa aula vai ser destinado a responder, ou tentar, mediante a graça de Deus, tentar responder algumas questões, algumas colocações que foram postas para nós no decorrer da semana. Bom, chegou uma dúvida para mim, falando aí sobre, mais propriamente dito, não o livro de Gênesis, mas a autoria geral do Pentateuco. Porque lá nós vimos, né, durante a aula, que
chegamos à conclusão que Moisés havia escrito a obra e foi colocado como que Moisés escreveu todo o Pentateuco se o capítulo 34 de Deuteronômio relata a sua própria morte. Moisés profetizava a sua morte? Pois bem, essa pergunta, ela de certa forma é até de uma maneira simples de se responder, porque Moisés, na verdade, não escreve o capítulo 34 de Deuteronômio. Esse capítulo com certeza foi escrito por Josué, tá ok? Então leva-se a ideia de que Josué escreve, porque no próprio capítulo 34 você percebe que Josué recebe a autoridade de Moisés e é colocado como um novo líder, como um substituto deste, para guiar o povo rumo à terra prometida. Então provavelmente Josué vai lá e escreve esse capítulo, tá ok? Como se fosse um epílogo acerca de todo o Pentateuco que fora escrito por Moisés, tá ok? Então, convido você a deixar também o seu comentário, a deixar a sua dúvida. Para nós, você pode nos encontrar no e-mail que já aparece aqui embaixo ou ainda na página no Instagram, Falar Sobre Deus. E lá, com certeza, estarei falando com vocês, estarei tratando e tentando, obviamente, responder a sua dúvida, ou aqui pela aula, ou até mesmo ali em loco, né, pelas mídias sociais que falamos. Se você ainda tem algum problema, se você tem alguma dificuldade em acessar esses meios de comunicação, você pode perguntar para o pastor Antônio Carlos, o pastor Leandro, o meu WhatsApp, e mandar a sua dúvida, a sua sugestão, que estarei pronto para respondê-lo. Tudo bem, pessoal? Então, te encontro na próxima semana e até mais!